meus irmãos? Amém. Louvamos a Deus por essa noite abençoada que o Senhor nos dá. Louvamos a Deus por esse fim de semana em que nós podemos estar aqui. Já ministramos ontem à noite, para os jovens aqui, para a Rede Jovem, e fomos abençoados por Deus, impactados pelo Senhor. Ontem à noite, quem estava aqui ou quem pôde acompanhar, eu acredito que tivemos um crescimento espiritual com a ministração da palavra do Senhor ontem à noite. Mais uma vez quero louvar a Deus pela vida do vosso pastor Alberi, desta família querida, que sempre que a gente pode, a gente está aqui trazendo a nossa parcela de cooperação para com a obra do Senhor neste lugar. Quero desejar a todos os papais que estão aqui um feliz dia dos papais, Um dia que passou e ainda até meia-noite nós temos algumas horas ainda, Então, um restante de Dia dos Pais abençoado para cada um de nós que somos pais. Deus nos deu esse privilégio de sermos pais. É um privilégio, ao mesmo tempo que é uma grande responsabilidade. Assim como servir a Deus, irmãos. Servir a Deus é um privilégio, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade tremenda. Ser pai é um privilégio, mas é uma responsabilidade. A verdade é que quando Deus nos dá esta bênção, ao mesmo tempo a paternidade é um compromisso muito grande, de tal forma que, se ela chegar a faltar, haverá uma lacuna no coração do ser humano que ninguém pode preencher. Eu louvo a Deus pelas mães, pelas avós, pelos tios, que fazem esse papel, assumindo muitas vezes a paternidade, mas ninguém consegue substituir de forma plena a figura paterna. Ajuda, é uma bênção, é maravilhoso, mas é uma responsabilidade, um privilégio que Deus entregou para nós pais. Por isso, Deus abençoe os pais e ajude cada um de nós a sermos pais de verdade. Glória a Deus. Ao modelo, não dos pais aqui da terra, mas ao modelo do Pai Celestial. Louvo a Deus pela vida dos nossos irmãos ali de Sarandi, César e Alice. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Vamos às Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, aquilo que está destinado a nós falarmos nesta noite. E quando eu falo de destinado, eu não estou falando de predestinação. Eu estou falando daquilo que é a programação de todo domingo aqui. O pastor Alberi tem falado sobre as 7 igrejas da Ásia. E nessa noite, coube a nós falarmos da 4ª igreja, a igreja de Tiatira. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 2, verso 18. Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 18. É um texto bastante extenso, eu não vou ler todo o texto, apenas para nós termos uma base para aquilo que nós vamos falar nessa noite. Apocalipse 2,18, quem achou diz aleluia. Quem não achou diz glória a Deus. Viu? Alguém ainda não achou. Eu ouvi um glória a Deus tímido aí, mas eu ouvi um glória a Deus. Apocalipse 2,18. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, teu serviço, a tua perseverança, e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine,
mas ainda seduzas os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependa. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que eu a prostro de cama, bem como, em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Amém? Podeis sentar, glorificando a Deus. Quem pode sentar, quem não pode sentar, como os nossos irmãos que estão lá na porta, fiquem em pé, juntamente comigo. Glória a Deus. Queridos irmãos, essa igreja, a igreja de Tiatira, talvez das cidades, das igrejas, das 7 cartas do Apocalipse, seja a igreja ou a cidade com menos relevância histórica daquela época. A cidade de Tiatira hoje já não tem mais esse nome. Hoje ela se chama a cidade de Star, e ela está ali na Turquia, uma cidade que fica a 65 quilômetros de Pérgamo, e que está lá. Ela tinha a sua importância naquela época, não porque era um centro religioso, não porque era um centro político, mas ela tinha na sua época a relevância, porque ela era um centro de comércio, era uma rota do próprio correio imperial, que passava por ali, pela cidade de Tiatira. Havia naquela cidade esse destaque comercial, e algumas coisas eram comercializadas ali, como por exemplo, o bronze era comercializado naquela cidade, muito couro também era comercializado ali, e havia uma forte indústria têxtil. Eu não sei se é do tempo de vocês, eu não sei se vocês lembram, mas alguns anos atrás a Rede Globo lançou uma novela chamada Caminho das Índias. Se você não viu, você não perdeu nada. Faz mais de 10 anos que eu não assisto TV aberta, irmãos. Então eu não vejo Globo, Bandeirante, SBT, nada disso. 10 anos para mais que eu não assisto mais TV aberta. Mas essa Caminho das Índias já faz mais de 10 anos. E aparecia naquela novela alguns poços onde havia tintura, e os panos eram tingidos ali. Na cidade de Tiatira acontecia exatamente isso. Havia alguns postos aonde a tintura chamada anis, uma tintura azul era feita, e uma outra tintura, que era uma tintura chamada púrpura, ela era fabricada ali naquela cidade. E por haver essa indústria têxtil muito forte, havia os sindicatos que eram formados dos comerciantes da cidade de Tiatira. Aqueles sindicatos, cada sindicato tinha uma idolatria, cada sindicato tinha um Deus que era o padroeiro daquele sindicato. Então havia festas daquele sindicato, havia banquetes daquele sindicato, e além de festas e banquetes, havia também as orgias que eram praticadas naquelas festas, naqueles banquetes. Por isso, Jesus resolve descrever uma carta para aquela igreja, porque Jesus viu a situação, o ambiente, Jesus viu o nível da baixeza moral, da vida secular daquela cidade. Jesus olha para o seu povo, Jesus olha para a sua igreja naquela cidade, e Jesus traz ao anjo daquela igreja uma carta para trazer consolo, para trazer conforto, para
trazer orientação, para trazer luz para aquela cidade que vivia um ambiente tão promíscuo, em um ambiente tão complicado, glória a Deus. E é isso que a palavra de Deus está fazendo aqui nesta noite. Nós estamos no século 21, em um tempo tão difícil, em um tempo tão complicado, em um tempo de pós-pandemia, aonde as pessoas estão vivendo depressão, estão vivendo um momento terrível de uma baixeza moral, a que nós não precisamos nem pregar aqui, que nós chegamos. Então é necessário que a palavra de Deus nos alcance aqui nesta noite. E se você veio para ouvir a palavra de Deus, abra o teu coração, porque eu creio que Deus vai falar contigo nessa noite. Assim como Ele falou com aquela igreja de Tiatira. Como o evangelho chegou naquela cidade? Como Jesus conseguiu entrar numa cidade tão complicada? A Bíblia vai nos mostrar que o apóstolo Paulo vem pregando o evangelho de cidade em cidade, cumprindo a sua segunda missão, a sua segunda viagem missionária. E ele tinha intenção de ir para um lado, mas o Espírito Santo disse: vá para outro lado. E ele segue a direção do Espírito Santo, Atos capítulo 16, e ele vai ali para aquela cidade, na região de Tiatira, na cidade de Éfeso, que ficava bem próximo também a Tiatira. Ali, no sábado, ele está perto de um rio, orando, e de repente algumas mulheres param para escutá-lo, e ele começa a pregar o evangelho. Dentre aquelas mulheres, havia uma mulher chamada Lídia, e ela era vendedora de púrpura. Ela trabalhava naquela indústria têxtil, e a Bíblia diz que o Espírito Santo agiu no coração de Lídia, e o coração dela foi aberto para a palavra. Louvado seja Deus! E Lídia aceita Jesus, e leva a palavra de Deus até a cidade de Tiatira, glória a Jesus. Paulo faz base em uma escola chamada Escola de Tirano, e fica 2 anos naquela região, visitando Tiatira e ajudando aquela igreja a ser edificada. Agora a igreja está edificada, Paulo continua as suas viagens missionárias, a igreja cresce naquela cidade, e é necessário que Deus levante agora o apóstolo João, ministrando uma carta, ministrando uma mensagem para aquela igreja ali em Tiatira. E eu fico impressionado pela maneira como Jesus se revela para aquela cidade, para aquela congregação. Se você está comigo em Apocalipse capítulo 2, não saia daí, porque nós vamos ficar nesse texto e vamos olhar alguns versículos aqui. Vai comigo para o versículo 18, e nós vamos ver Jesus se apresentando para aquela igreja. Olha que coisa linda, a maneira como Jesus se apresenta para aquela igreja de Tiatira, a partir do versículo 18. Estas coisas diz o Filho de Deus. Estas coisas diz o Filho de Deus. Jesus se apresenta para aquela igreja exatamente como o Filho de Deus. Veja bem, é uma cidade pagã. O paganismo ali era tão grande que muitas divindades eram adoradas naquela cidade. Eu disse que havia sindicato, cada sindicato tinha os seus deuses particulares que adoravam. Havia figura de deusas femininas que eram adoradas, Diana, Artemis, que eram adoradas. Mas havia também a figura de um deus chamado Apolo. Apolo é considerado diretamente filho da maior divindade dos gregos, chamado Zeus. Apolo era diretamente filho de Zeus, e cada imperador naquela época era também considerado uma encarnação de Apolo, ou seja, uma encarnação do filho de Zeus. Jesus se apresenta para aquela igreja, dizendo: igreja de Tiatira, o negócio não é adorar ao filho
de Zeus, mas o negócio é adorar ao Filho de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Esse Apolo era chamado Deus Sol, e os imperadores queriam ser adorados. Os imperadores queriam glória para si, mas Jesus se apresenta e diz: ei, igreja, a adoração não é para o Filho de Zeus, mas a adoração é para o Filho unigênito, é para o Filho primogênito, é para o Filho do Deus vivo e maravilhoso. E é isso que nós estamos fazendo aqui nesta noite, adorando ao Filho de Deus. Ele é adorado nesse lugar. Glória a Deus, aleluia. E ele diz, esse Filho de Deus, ele tem os olhos como chama de fogo. Olha que coisa linda. Ele tem os olhos, ainda no versículo 18, como chama de fogo. O que quer dizer isso? Olhos como chama de fogo. Olho como chama de fogo está trazendo a sua onisciência, está dizendo que não há nada oculto diante de Deus, aleluia, dizendo que diante de Jesus não existe nada que fique embaixo do tapete, glória a Deus. Diante de Jesus não há nada escondido, diante de Jesus cada um de nós é um livro aberto. Ele sabe exatamente quem eu sou, e Ele sabe exatamente quem você é, apesar de, diante dos homens, nós somos muito parecidos com a cebola. Nós somos muito parecidos com a cebola, irmão Nicolau, diante dos homens, porque nós somos cheios de camada, nós temos uma casca, e às vezes temos uma casca grossa, pastor Alberi, para tentar esconder a nossa fragilidade. E a pessoa, às vezes, tão frágil que nós somos, a gente cria uma casca grossa, cria um semblante fechado, um semblante amarrado, um semblante que você olha e você diz: é delegado de polícia? Ou é o quê? Esse camarada, lá na minha terra em Sarandi, a gente diz assim: uma cara de todo mundo me deve e ninguém me paga. A gente faz isso, mas Jesus tira as nossas cascas, glória a Deus, e Ele enxerga lá dentro da nossa alma exatamente quem nós somos. Ele diz: eu tenho olhos como chama de fogo. O pastor não te conhece exatamente como você é, o teu marido não te conhece exatamente como você é, a tua esposa não te conhece exatamente como você é, mas eu sei quem você é, porque os meus olhos penetram até o íntimo da tua alma, aleluia. Eu tenho olhos como chama de fogo, glória a Deus. E a Bíblia diz em Hebreus 4:13, que todas as coisas estão nuas, estão patentes diante dEle. Aleluia, glória a Deus. Ele sabe o que você fez ontem, Ele sabe o que você fez hoje de manhã, Ele sabe, mas o maravilhoso é saber que mesmo sabendo disso, Ele ainda me ama, glória a Deus, Ele ainda quer estar perto de mim, e Ele ainda quer falar comigo, aleluia. Ele tem olhos como chama de fogo, e diz mais, o apóstolo começa a descrever Jesus para aquela igreja de uma maneira linda. Ele diz, ele tem olhos como chama de fogo, mas ele tem os seus pés como, algumas versões falam latão reluzente, outras falam bronze polido. O que quer dizer isso? Quer dizer, o bronze era o material dos guerreiros, o bronze era o material usado no escudo dos soldados, o bronze era o material usado na ponta da lança dos guerreiros, o bronze era usado na armadura daquele que ia para a guerra.
Então, quando a Bíblia diz que Jesus se apresenta com os pés como bronze, significa, ele me enxerga, ele me vê, e ele há de trazer juízo de todas as minhas obras. Glória seja dada ao nome do Senhor, porque se as minhas obras estiverem bem na balança, eu glorifico ao Senhor, porque ele vai fazer justiça com as minhas obras. Agora, se as minhas obras não estiverem bem na balança, eu preciso me preocupar, porque ele vai chegar como aquele que tem os pés como bronze, como latão reluzente. Ele vem para a guerra, ele vem para pisar a iniquidade, aleluia. Aí Jesus começa agora a descrever aquela igreja. Primeiro ele descreve quem ele é, agora ele vai provar para aquela igreja que ele tem olhos como chama de fogo, e que ele conhece a igreja. Ele vai destacar 5 virtudes, a partir do versículo 19, ele vai destacar 5 virtudes que aquela igreja tinha. Bendito seja Deus, e que o Espírito Santo ache em cada um de nós aqui, pelo menos uma dessas virtudes, aleluia, bendito seja o Senhor. Ele diz, a partir do verso 19, conheço as tuas obras e o teu amor, glória a Deus, aleluia. Conheço as tuas obras e o teu amor. Ele conhecia o amor daquela igreja. É interessante que Tiatira vai contrastar com Éfeso, a quem ele diz, olha Éfeso, eu te conheço, mas eu tenho contra ti uma coisa, abandonaste o teu primeiro amor, deixaste o teu primeiro amor, e eu tenho isso contra ti. Mas para Tiatira, ele vai dizer, que igreja amável, que igreja amorosa, louvado seja o Senhor, porque a palavra amor usada aqui, não é nenhuma outra palavra grega, que é usada para amor. O grego tinha pelo menos 4 palavras para amor, mas aqui não é o amor eros, não é o amor estorge, não é o amor filéu, aqui a palavra é o amor ágape, é o amor de Deus. Ele está dizendo, ei, a igreja de Tiatira é uma igreja que ama, aleluia, e o Espírito do Senhor está em soledade nessa noite. Ele está dizendo, ei, igreja de soledade, eu conheço vocês, eu conheço as obras de vocês, eu conheço o amor que vocês têm praticado, aleluia. Ele sabe que o teu amor está agindo nas 2 principais áreas que o nosso amor precisa agir. Jesus foi resumindo a lei, os mandamentos, em apenas 2. Em apenas 2. E quando você lê Mateus capítulo 22, a partir lá do verso 37, mais ou menos, você vai ver que Jesus vai dizer assim, que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Jesus está mostrando que o nosso amor precisa ir na direção vertical, e o nosso amor precisa ir na direção horizontal. Não adianta eu querer proclamar um amor na vertical, se eu não proclamar um amor na horizontal. Não adianta eu dizer que eu amo a Deus, se eu não amar o meu próximo. Não adianta eu querer dizer apenas que eu amo o meu próximo, e achar que com esse amor ao próximo, eu estou justificado diante de Deus. Não, eu preciso amar a Deus e amar o meu próximo. Eu preciso amar o meu próximo como resultado do amor de Deus, e eu preciso amar o meu Deus, e como consequência amar o meu próximo. Tiatira, eu conheço vocês, eu sei que vocês têm essa bênção na vida de vocês, eu não vou me deter muito aqui não. Ele diz mais, ele diz, olha como eu conheço vocês, Tiatira,
Eu sei que vocês amam, mas mais do que isso, eu sei que vocês têm fé. Eu sei que vocês têm amor nessa igreja. E eu sei que vocês têm fé. Eu tenho dito, irmãos, que as coisas principais que nós pregamos ou dizemos que o cristianismo que o cristianismo tem, é fé e amor. Mas às vezes, pastor Alberi, eu me pergunto quão pouco nós entendemos disso. O quão pouco nós entendemos de amor. E o quão pouco nós entendemos de fé. E o quanto nós precisamos nos aprofundar em amor. E o quanto nós precisamos nos aprofundar na verdadeira fé. A palavra fé aqui não é usada a fé salvadora. A palavra fé que aparece aqui é a palavra fé como confiança. E muito mais do que isso. A palavra fé usada aqui é a palavra que é usada para uma fé perseverante. Louvado seja o santo nome do Senhor. Uma fé crescente, uma fé arraigada no Senhor, uma perseverança constante. Bendito seja Deus. E se tem uma coisa que agrada ao Senhor, é a nossa perseverança diante dEle. A vida cristã é uma vida de intensa perseverança. Eu conversava com um pastor hoje, e a gente relembrava algumas coisas ali, né, pastor? A gente relembrava algumas coisas. O pastor já falou, mas eu vou repetir. A gente se conhece desde a 6ª série, né? Desde a 6ª série. Faz tempo, né, pastor? Faz tempo. Então, o pastor acompanhou muitos processos da minha vida, eu acompanhei da vida dele. No casamento dele, na principal foto do casamento, estou eu ali na foto do casamento do pastor. Estou eu naquela foto, como eu amo aquela foto. Eu odiava aquela foto, irmão Lucimar. Hoje eu amo aquela foto. Porque aquela foto é exatamente o meu antes e o depois. É o meu antes e o depois, né? A maneira como Deus trabalhou na minha vida. Naquela época ali jamais eu pensaria, né, estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. Mas durante a nossa trajetória, durante um tempo, por incrível que pareça, irmãos, eu fui atleta. Por incrível que pareça, eu fui atleta. Eu corria 100 e 200 metros rasos. Eu fazia 100 metros em 11 segundos. Na época era um tempo bem razoável. Porque quem entende um pouco de atletismo aí sabe que você baixar 1 segundo em 100 metros não é uma coisa fácil. E como jovem que eu tinha, 15, 16 anos de idade, fazer um tempo desse era muito bom. E logo em seguida eu aceitei Jesus. E eu pensei, irmãos, que a carreira cristã era exatamente como essa corrida de 100 e 200 metros, que eu tinha que correr, que eu tinha que andar, que eu tinha que bombar, né? Nem sei se ainda se usa essa expressão, né? Mas que eu tinha que bombar, que eu tinha que dar o gás, né? Eu aceitei Jesus, e vamos para a madrugada, e é vigília, e eu não sei o que, né, pastor? Terminava o culto, a gente se reunia para oração, e orava das 10 da noite às 7 da manhã, meu Deus do céu, e fazia aquele jejum louco, que só a misericórdia de Deus, jejum virando massa, virando concreto, em jejum, era só a graça de Deus, porque eu pensava que era isso. E um dia o Espírito Santo disse: ei, meu filho, o que você está fazendo? A carreira que eu tenho para ti não é 100 e 200 metros, a carreira que eu tenho para ti é uma maratona, 42 quilômetros, não adianta sair correndo, a vitória não é de quem corre, a vitória é de quem chega até o fim, aleluia, não interessa a velocidade que você está indo, apenas persevere e vá até o fim, aleluia, glória a Deus. Ah, Tiatira, como eu amo vocês. Vocês têm uma fé perseverante. Eu conheço o serviço de vocês. A quarta virtude que Jesus vai exaltar dessa igreja. Eu falei que Ele conhece o amor, que Ele conhece a fé, que Ele conhece as obras, ou seja, o serviço daquela igreja, mas Ele conhece a perseverança daquela igreja. A perseverança, a palavra perseverança ali é a palavra hipomone, que significa perseverar com atitude correta. Escuta isso, crente, abençoado, homem de Deus e mulher de Deus que está aqui nessa noite, ou está nos acompanhando
Live. Perseverar com a atitude correta. Não é só perseverar. Porque há quem persevere, mas persevere murmurando. Há quem persevere, mas persevere daquele jeito. Não tem o que fazer mesmo, né? Então, vou ficar aqui perseverando. Não. Perseverar com atitude correta. Perseverar com atitude correta, bendito seja Deus. Perseverar em alegre expectativa, crendo que depois da noite mais escura, vai amanhecer o dia mais lindo, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela virá ao amanhecer. Oh, aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Perseverar e esperar com a atitude certa, com a atitude correta, crendo que o Deus que fez a promessa é fiel para cumprir a promessa, que Ele não te deixou, que Ele não te abandonou, glória a Deus. E que quem tem pressa é você e não Deus. Se você não sabia disso, eu vou te revelar algo nessa noite. Cadê o Caleb? O Caleb estava comigo conversando hoje de tarde, e a gente conversando, a gente disse uma coisa interessante, que às vezes a gente ouve o pastor da igreja falar uma coisa e entra num ouvido e sai no outro. Aí vem um pregador de fora e fala a mesma coisa. E os irmãos, uau, nunca tinha pensado nisso, nunca tinha escutado isso, uau. Então, escute o que eu vou dizer. Escute o que eu vou dizer. Não é apenas esperar, mas é exatamente como você espera. Escuta isso. Você tem pressa, Deus não tem pressa. Quem tem pressa sou eu. Quem tem pressa é você. Deus não tem pressa. Deus tem o tempo dele. Escuta mais uma, recebe aí. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, receba. Receba. Quem tem pressa é você. Deus não tem a mínima pressa. Deus não está com pressa de fazer. É eu que estou com pressa de receber aquilo que Deus tem para a minha vida. E eu preciso entender que a impaciência me leva a lugares que só a paciência me tira de lá. A impaciência me coloca em lugares, me coloca em situações que só a paciência vai me tirar depois. Me apressei, fiz um negócio que não era para fazer, e agora? Paciência. Me apressei, entrei num casamento que não era, ai. Paciência. E agora? Fiz, não era para fazer, e agora, pastor? Paciência. Tomei uma decisão que não era para ter tomado, por que eu me apressei? Se eu tivesse esperado mais um pouco, paciência, é só a paciência que vai resolver isso daí. Te atira, eu conheço a tua paciência, glória a Deus. A quinta virtude que o Senhor diz que essa igreja tem é a seguinte: eu conheço as tuas boas obras e que elas são obras crescentes. Obras crescentes. Obras crescentes. Tiatira está crescendo em boas obras. Eu já disse que ela é o contrário de Éfeso, que abandonou o primeiro amor. Tiatira está vivendo o contrário. Para com Deus, não interessa como você começa. Você pode começar ruim, você pode começar errado, você pode começar atropelando, você pode começar titubeando para um lado ou para o outro. Não importa como você começa, o que importa é como você termina. Uma das coisas mais tristes que eu tenho visto hoje
é gente que começou bem, terminar mal. Gente que começou como alguém que tinha uma vida com Deus. Começou como alguém que você olhava e dizia, essa daí, esse daí, este casal aí, na obra de Deus, isso aí vai dar trabalho para o capeta. Começou bem, mas daqui a pouco começou a ir para um lado, a dar ouvido para este, para aquele outro. Começou a se esfriar na fé. Começou a vir uma vez por mês na igreja, uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada 6 meses, e a vida espiritual foi enfraquecendo, foi declinando, já não tem mais a mesma graça, já não sente mais, e já não consegue mais exercer para Deus a mesma obra que exercia. Queridos, que Deus nos ajude a ser como aquele avião, o Boeing, quando se decola na pista, ele vai saindo devagarinho, acabrunhado. Você diz, Jesus amado, será que esse negócio com essa tonelada toda, será que vai levantar voo? Mas à medida que ele vai avançando na pista, ele vai acelerando, e o piloto puxa o manche, e o avião levanta e decola, e vai para o céu. Louvado seja Deus. Que Deus nos ajude a ser como Tiatira, aí caminhando, perseverando e cada vez mais progredindo, até o dia que Jesus puxa o manche e nós decolamos para o céu, para estar com Ele para sempre. Aleluia. Não abandone as tuas obras, glória a Deus. Eu sei das tuas boas obras. Não caia num ativismo, mas viva uma vida de uma fé real e contagiante. Essa igreja tinha tudo para dar certo, irmão. Essa igreja tinha tudo para ir bem. Porém, agora começa uma decadência espiritual a acontecer nessa igreja. A história vai nos mostrar que em 100 anos, essa igreja não existia mais. 100 anos depois de que o apóstolo Paulo, que essa irmã Lídia, usados por Deus, vão fundar aquele trabalho. 100 anos depois, a igreja de Tiatira acabou. Mas por que essa igreja que tinha tanta qualidade ruiu? Pelo mesmo motivo que qualquer igreja pode ruir. Pelo mesmo motivo que qualquer crente pode ruir na sua vida espiritual. E eu quero trazer essa vacina aqui nessa noite, em nome de Jesus. Essa prevenção. Jesus começa a trazer algumas advertências para aquela igreja, a partir do verso 20, alertando eles para alguns problemas espirituais que estavam havendo na igreja. Nem tudo são flores, nem tudo são elogios. Jesus também vai trazer algumas repreendas para aquela igreja. Ele vai dizer, tenho, porém, contra ti, que toleras Jezabel. Agora, alguém pensa que essa Jezabel, ela é uma pessoa de carne e osso. Ok, respeito quem pensa dessa forma, mas permita-me discordar. Eu acredito que essa Jezabel, na verdade, é um espírito. E não é apenas eu que acredito isso. Um autor chamado John Paul Jackson, ele escreveu um livro chamado Desmascarando o Espírito de Jezabel. Alguém já leu isso aqui? Não leu ainda, pastor? Ainda não. Já ouviu falar? Eu li esse livro, Desmascarando o Espírito de Jezabel. O autor nos traz uma revelação de que esse espírito de Jezabel nada mais é do que uma influência dentro da igreja. Durante muitos anos na igreja, eu escutei que Jezabel era um demônio que influenciava as mulheres a serem vaidosas. Quem já escutou isso? Deixa eu ver se tem uns crentes velhos aí. Não, fora o pastor aqui, tem mais gente que escutou. Eu sei que tem. Irmão Nelson, o
senhor escutou isso, irmão Nelson? Jezabel se falava nas igrejas que era um espírito de vaidade, que fazia, a irmã escutou isso? Lembra disso, irmão? Era um espírito de vaidade, que fazia as mulheres usarem não sei o que, pintarem não sei o que, fazer não sei o que. Misericórdia, irmãos. Mas esse espírito de Jezabel, na verdade, é um demônio que quer denegrir a igreja do Senhor e roubar a identidade da igreja. Quer entrar na liderança e tirar a autoridade espiritual dos líderes da igreja. Essa Jezabel não quer dizer que seja uma mulher, basicamente, mas é um espírito, é uma influência que procura a roubar e trazer com que a igreja não tenha o real, o verdadeiro alimento, o verdadeiro ensino da palavra de Deus. Eu sei que aqui não tem lugar para Jezabel. Eu tenho acompanhado as lives, o pastor tem ensinado essa igreja, aqui não tem lugar para Jezabel. Se Jezabel quiser achar lugar, que vai achar lugar em qualquer outro, ou qualquer outro espaço. Aqui nós temos lugar para o ensino da palavra, a um povo que ama o ensinamento das Escrituras, glória a Deus. Jezabel incentivava o povo à idolatria. Jezabel financiava os falsos profetas. Jezabel promovia o erro doutrinário na igreja. Era isso que Jezabel fazia. E Jesus está dizendo: vocês estão tolerando os ensinos errados dentro da igreja. Vocês estão tolerando esse espírito de Jezabel que apela para o pensamento tolerante e para o politicamente correto. Jezabel apela para a tolerância e o espiritualmente correto. Irmãos, é verdade que a igreja não é lugar de gente perfeita. É verdade. É verdade que se todos nós que estamos aqui tivéssemos que ter uma tarja na nossa testa, seria uma tarja escrita assim: estamos em obras. Estamos em obras, porque nenhum de nós aqui está pronto. Todos nós estamos em obras. Deus está trabalhando em mim, está trabalhando em você, ok, tranquilo. Mas há coisas que a Bíblia diz explicitamente que é errado. A Bíblia diz explicitamente que Deus abomina. A Bíblia diz explicitamente que Deus não tem comunhão com estas coisas. Então estas coisas não podem ter lugar na casa de Deus, no reino de Deus, no meio do povo de Deus. Nós somos o povo que zela pela palavra. Ou então nós não somos igreja de Deus, nós somos qualquer outra coisa. Tire o título igreja, bota clube, associação, qualquer outra coisa, mas igreja de Deus, reunião de Deus, precisa estar debaixo do preceito da palavra de Deus. E Jesus está dizendo: Tiatira, vocês estão perdendo espaço no meio dessas coisas. Agora veja bem, a misericórdia de Deus é maravilhosa e imensa. Olha o versículo 21. Ele diz o seguinte: dei-lhe tempo para que se arrependa. Dei-lhe tempo para que se arrependa. Veja bem, irmãos, a nossa vida, o nosso tempo, alguém disse que o tempo é uma ilusão, e de certa forma eu concordo que o tempo é uma ilusão, porque a gente pensa que tem tempo, até ver que não tem tempo nenhum para nada. A gente pensa que administra o tempo. Eu queria que algum desses administradores do tempo viesse aqui e me mostrasse como é que se faz para administrar o tempo. Se todo mundo tem 24 horas igual. Todo mundo tem 24 horas igual. 8.400 minutos, todos os dias para todo mundo. Ninguém tem mais do que isso. Todo mundo tem apenas isso, e só isso. Não tem como administrar o tempo. A gente tem que administrar a nossa vida. É administrar como a gente usa esse tempo.
Nós vivemos em uma ampulheta, aonde nós só enxergamos o que está caindo no lado de baixo. A gente não enxerga o que está para o lado de cima da ampulheta. A gente não sabe se no lado de cima pode ter apenas um grão. E essa pode ser a última noite para alguém aqui. E amanhã, você não amanhecer vivo, eu não sei. Eu não sei se isso não é para mim, se isso não é para você. Eu não sei. Eu não sei se eu vou ter mais 50 anos, 100 anos, se eu vou ter mais 10 anos, eu não sei. E você também não sabe. Nós temos a ilusão de que nós temos o tempo e controlamos o tempo. Porém, Jesus está dizendo aqui, eu dei tempo para que ele se arrependesse. O nosso Deus é muito bom, mas ele não é bobo de ninguém. Ele é longânimo, ele dá espaço, ele dá tempo. Isso, continua, vai indo no erro, vai indo por aí, vai fazendo, vai aprontando, até que ele chega num ponto que ele puxa a corda. E quando ele puxar a corda, meu irmão, aí já era. Aí não tem A, B, C, D que nos livre. Não tem o melhor médico, não tem o melhor carro, não tem o melhor nada que nos livre. Não tem o melhor diploma, não tem o melhor nada que nos livre. Quando chegar o nosso tempo, chegou o nosso tempo, pronto e acabou. E nenhum de nós sabe quanto tempo tem e quanto tempo Deus está sendo longânimo para com a nossa vida. Davi, Deus deu 1 ano para ele. E Davi em 1 ano não se arrependeu. E Deus levantou o profeta e trouxe consciência para Davi. Eu tenho escutado de pessoas que Deus tem sido tão bom. Ainda esses dias, acho que foi o pastor que me disse, de alguém que Deus deixou quase 10 anos, né, pastor? Quase 10 anos, estava tudo tranquilo, ninguém sabia de nada, estava tudo encoberto, aquele pecado. Estava tudo certo, estava tudo ok. Deus deu tempo para aquela pessoa se arrepender, e aquela pessoa não se arrependeu. O Senhor diz, ei, eu estou dando tempo para que você se arrependa. Eu estou dando tempo para que haja um real e verdadeiro arrependimento, porque Deus não quer expor ninguém. Deus não quer que ninguém seja exposto ou ferido, mas Ele quer que eu e você tenhamos consciência de que precisamos consertar a nossa vida constantemente diante dEle. Aleluia! Eu sei que não é uma palavra fácil de dizer aleluia ou glória a Deus, mas fica tranquilo, Jesus está falando conosco aqui nesta noite. Glória a Deus. Eu dei tempo para que se arrependesse. E no versículo 22 ele diz, eis que eu prostro de cama. Eis que eu prostro de cama. Ele está dizendo, o lugar do pecado também será o lugar da punição. Deus é amor, mas Deus é justiça. Aliás, não tem como separar o amor e a justiça de Deus. Ai, se Deus é amor, Ele não pode ser justiça, é o contrário. Porque Ele é amor, Ele é justiça. E porque Ele é justiça, Ele é amor. O amor dele é justo e a justiça dele é amorosa. Mas glória a Deus, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo, disse Tiago na sua carta. E glória a Deus, porque nessa noite não é noite de juízo, mas é noite de misericórdia. Jesus está nos dando tempo para arrependimento hoje, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 23. Ele vai trazer uma explicação sobre o que ele está fazendo. Jesus pega pesado com essa igreja, irmãos. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda a mente e o coração. Misericórdia. Eu sou aquele que sonda o profundo dos pensamentos. Eu sou aquele que sonda as intenções do coração. Ah, irmãos, isso aqui é muito lindo. Isso aqui é muito lindo. Porque eu olhando para vocês aqui, irmão, para mim todo mundo tem cara de anjo. Olhando para você, para mim todo mundo é anjo aqui, irmão. Para mim todo mundo, olhando daqui para lá, para mim todo mundo é maravilhoso e é perfeito.
Mas eu já disse, nós servimos a um Deus que conhece as intenções do coração. Ele sabe o teu pensamento para amanhã. Ele sabe o que você pensa para segunda, para terça-feira. Ele sabe o teu planejamento para o mês que vem. Eu conheço as tuas obras e eu sei exatamente aquilo que tu quer fazer. Eu espero que aquilo que você quer fazer seja para a glória de Deus, porque se for para a glória de Deus, o nome do Senhor será glorificado. Aleluia. Mas no versículo 24, ele vai dizer: digo todavia a vós outros. Agora escuta aqui. A igreja de Tiatira estava dividida em 3 grupos. 3 grupos. 3 grupos. Havia um grupo que era tolerante com a Jezabel e a sua turminha. Eram pecadores passivos. Havia um outro grupo que fazia parte da panela da Jezabel. Eram praticantes ativos. E havia um outro grupo, que era o grupo fiel, aleluia. E Jesus está falando para esse grupo fiel, louvado seja Deus. O que você não pode é ficar em cima do muro. Eu acho que eu já falei aqui sobre o muro, né? Já falei, pastor? Já falei sobre o muro aqui, né? E o pastor deve falar com vocês sobre o muro volta e meia. Saia de cima do muro. Saia de cima do muro. Não viva na passividade. Não viva nenhuma atividade aonde Deus não se agrada, mas venha para o terceiro grupo, o grupo dos fiéis, o grupo daqueles que guardaram, que perseveraram, o grupo daqueles que tiveram amor, que tiveram a fé no coração. O Senhor diz para eles no versículo 25: conserva estas coisas até que eu venha, aleluia. Conserva estas coisas até que eu venha. Não desiste de ser fiel. Glória a Deus. Não desiste de esperar a segunda vinda de Jesus. Irmãos, eu tenho falado sobre isso em algumas igrejas, e a impressão que eu tenho em alguns lugares que eu prego, é que os crentes já nem querem que Jesus venha mais, pastor. É verdade. Em algumas igrejas parece que nem querem que Jesus venha mais. Não, Jesus. Não precisa vir, não. Não precisa voltar, Jesus. A vida aqui tem as suas complicações, mas a coisa está boa aqui, Jesus. Não precisa vir mais. Aliás, eu já nem sei mais se esse negócio de arrebatamento é verdade ou mentira. Jesus está dizendo para mim e para você: conserva até que eu venha, aleluia, porque Ele virá, glória a Deus. E eu já disse aqui, Ele pode não vir coletivamente, mas Ele virá individualmente. Ele pode não vir coletivamente ainda para você, mas Ele virá de uma maneira individual para cada um de nós. Mas nem tudo são correções. Há promessas para essa igreja. Olha que coisa linda o versículo 26. E eu já estou encerrando dentro de poucos minutos. Versículo 26. Ao vencedor, para cada uma das 7 igrejas, há promessa para o vencedor. Até para Laodiceia, pastor, sim, até para Laodiceia, há promessa para o vencedor. Por quê? Porque há crentes fiéis até em Laodiceia. Eu custei para entender isso, pastor. Um dia eu cantei um hino na minha igreja, lá que eu congregava, né? Bem novo na fé. Quem é crente em Laodiceia, para Deus não tem valor. Laodiceia é crente morno, na igreja é um transtorno. Quando eu terminei de cantar, o meu pastor me chamou. Pastor Alexandre me chamou. Aquele jeitinho dele mexendo no meu casaco. Mexendo no meu casaco. Meu querido, olha, é o seguinte... Se tu puder, não canta mais esse hino. Porque não é que para Deus não tem valor, todo mundo tem valor para Deus. Se tu for olhar lá, Laodiceia, naquela igreja também tinha crentes fiéis.
também tinha alguém que buscava a Deus naquela igreja. Eu fiquei bravo com o pastor. Eu disse, o pastor está se levantando contra mim, não quer que eu cante na igreja. Crente novo é uma bênção, irmão. Até entender as coisas só a graça de Deus. Mas depois eu cresci um pouco mais e eu consegui entender, é verdade, irmão. Não existe esse negócio, lá ninguém presta, lá ninguém não sei o que, lá ninguém nada. Irmão, toda unanimidade é burra, já dizia o profeta Gaetano Veloso. A verdade é essa, que toda unanimidade é burra. A gente não pode generalizar e dizer, todo mundo lá, todo mundo não sei o que, não existe isso, irmão. Sempre há alguém que está buscando a Deus, sempre há alguém que está na presença de Deus, e há promessa para essa pessoa. Ao vencedor, glória a Deus. Olha que promessa. O que guardar até o fim as minhas obras, dar-lhe-ei autoridade sobre as nações. Irmãos, eu levaria uma noite para pregar sobre isso aqui. O que é ter autoridade sobre as nações? Há uma referência aqui do milênio, irmãos. Há uma referência aqui sobre o período em que Jesus vai governar nessa terra. A gente fica, direita, esquerda, não sei o que, blá, 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 blá. Irmãos, nunca será um governo ideal. Por mais que a gente sonhe e queira e tenha algumas utopias na nossa cabeça, nunca será um governo ideal. O governo ideal vai ser o dia que Jesus assentar no trono das nações e Ele governar as nações por 1000 anos, aleluia. E a promessa para mim e para você é que nós reinaremos com Ele, aleluia. Que coisa linda, é uma promessa messiânica de corregência das nações, que coisa linda. E Ele promete mais ainda, versículo 28, assim como eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Glória a Deus, a glória da vida eterna, ao fiel que vai resplandecer na eternidade. Bendito seja Deus. Provérbios 4:18, a vereda do justo é como a luz da aurora, a luz da alvorada, a luz da alva, a resplandecente estrela da manhã, que vai crescendo mais e mais, até ser dia perfeito, aleluia. Vai chegar o momento em que o dia perfeito vai acontecer, e aí nós vamos estar com Ele. O versículo 29 encerra com uma palavra dita para todas as igrejas. Apocalipse 2:7, Apocalipse 2:11, Apocalipse 2:29, Apocalipse capítulo 3:6, Apocalipse capítulo 3:13, Apocalipse capítulo 3, versículo 22, diz a mesma coisa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Te coloque em pé agora em nome de Jesus. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, bendito seja Deus. Bendito seja o que vive e reina para todos sempre. Essa palavra não foi apenas para Tiatira. Essa palavra foi para a soledade. Essa palavra não foi para 2000 anos atrás apenas. Esta palavra foi para o dia 14 de agosto de 2022. Para mim e para você que está aqui nessa noite. Essa palavra não tem a ver com um povo que já foi. Essa palavra tem a ver com um povo que é, com um povo que está, com um povo que está vivendo agora na presença de Deus. Ela é uma advertência, ela é uma consolação, ela é uma promessa, ela é uma alternativa, ela é uma possibilidade, glória a Deus, de eu e você fazemos um concerto com Deus essa noite e dizemos: Deus, eu não quero ir à ruína como a Tiatira foi, por não te ouvir, por não te escutar.
O Senhor alertou, o Senhor avisou, o Senhor fez promessa, mas Tiatira não te ouviu. Ah, se eles tivessem continuado com aquele amor, com aquela fé, com aquela perseverança, com aquelas boas obras, aleluia, teriam chegado no alvo que Deus tinha para a vida deles. Ei! A pior coisa é viver uma vida aqui na terra e não chegar no alvo que Deus tem para nós. Você sabia que Deus tem um alvo para a tua vida? Você sabia que Deus tem um alvo para a tua vida e não é um alvo simples, não é um alvo pacato, não é um alvo passivo, é um alvo maravilhoso, para que através da tua vida, outras vidas sejam impactadas para o Evangelho. Você quer viver assim? Vem orar comigo em nome de Jesus. Vem orar comigo em nome de Jesus. Aleluia. Vem orar comigo em nome de Jesus. Saia do teu lugar e vem orar comigo em nome de Jesus. Você quer viver uma vida que faça diferença, que impacte alguém? Então vem orar. Cante. Eu não vou me apegar. O Espírito Santo está aqui para te fortalecer nessa noite. Coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristezas, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Glória a Deus, escute. Talvez você diga: essa palavra foi maravilhosa, irmão Radamés, mas eu não consigo ter essa perseverança, eu não consigo ter essa fé, eu não consigo ter esse amor, essas obras. É exatamente isso que Jesus quer escutar de você. Ele não conta com nada que você tem, Ele só conta com aquilo que Ele é, para que Ele flua isso através da tua vida. Ele só quer que você diga: eu não consigo sozinho, eu não consigo nas minhas forças. Ele quer te ajudar, mas sai do teu lugar. Vem orar comigo nessa noite em nome de Jesus, que eu quero interceder por você. Oh, aleluia. Espírito Santo de Deus, Eu não vou me apegar com as coisas daqui, aleluia, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, pastores, o meu pastores, venham me ajudar. Pastor Davi, é o céu. Ô Meu Nicolau, Jesus, venha me ajudar a orar em nome de Jesus. vem buscar Glória a Deus. a sua noiva. Isso, glória a Deus. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, Oh Deus, ele vem. oh Deus. Não mais tristezas, não mais
Ministra graça, glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristezas, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Aleluia. Digno é o Cordeiro que se entregou. Glória. Ele vem. Sopra sobre cada irmão aqui nessa noite, Senhor. Ministra sobre cada vida aqui nesse tabernáculo, Senhor. Nessa casa que é tua, Pai. Ajuda-nos a viver o teu evangelho de maneira que glorifique o teu nome dia após dia, Senhor.